escrita da Gil Domingues, ela é muito boa. Porém, nós temos um porém. Talvez eu esteja diante de mais uma história com personagens insuportáveis. E eu fiquei de olho nessa autora. Tô de olho nessa autora, viu, gente? Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog do Abdução Literária. Eu sou a Gisele. Eu tô muito feliz porque este é um vlog com uma temática especial. E é uma temática que eu quero fazer assim faz tempo, porque tem diversos livros aí que eu estou de olho. E aí eu falei, bom, acho que vai ser agora. E aí neste vlog, então, eu vou ler Dark Academia. Faz um tempo eu acho que eu não leio algum livro desse subgênero, né, com essa temática. Então, bora lá. Eu tenho 2 livros aqui que estão aqui pertinho de mim. Um eu já comecei a ler, tá? O primeiro, então, é Canção dos Ossos, da Gil Domingues, que inclusive é uma autora nacional. E eu não canso de olhar para esse livro porque ele é muito lindo, gente. Olha isso. A ilustração, assim, sabe? Essa capa é muito bonita. E aí eu vou falar para vocês o que eu tô achando dessa leitura até então, porque eu já comecei. O próximo livro que está aqui no meu radar é, então, A Sociedade de Atlas. Esse aqui, acho que já tem até as sequências publicadas aqui no Brasil, mas eu sempre quis ler e ainda não li. Provavelmente vai ser esse daqui. E aí eu não sei, sabe? Tem um livro aqui que eu quero ler muito, que é Como Se Fôssemos Vilões, que eu também sei que é uma Dark Academia. Eu tenho alguns e-books também muito interessante, né? De livros que eu fui comprando em promoção e eu sei que tem Dark Academia lá. Então vamos ver quantos livros eu vou conseguir ler aqui neste vlog. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e trago para vocês as minhas primeiras impressões. E no próximo take, então, eu já trago a conclusão. Acho que dessa forma, assim, fica mais organizado. E me motiva, então, a ler. Porque eu sei que eu só vou poder, então, fazer um próximo take depois que eu finalizar esse livro. E o que falar sobre esse livro? Vamos já começar aqui, né? Canção dos Ossos é um livro, assim, que traz uma releitura do Fantasma da Ópera, né? Eu tenho, assim, algumas lembranças sobre essa história, mas não lembro muito ao certo como é. E eu fiquei com medo de pesquisar de novo e trazer algum spoiler, sabe, do que pode estar aqui pra história. Então deixei aqui no meu consciente o que eu já sei, e aí eu vou lembrando aqui dessa história. Esse também é um livro com romance sáfico, mas já deu pra perceber que esse não é o foco aqui da história. E o que dizer, assim, quais são as minhas primeiras impressões, então, desse livro? Aqui a gente tem um universo, assim, de alta fantasia, é um universo próprio aqui para essa história, e a gente acompanha um lugar que é chamado ali de O Conservatório de Vermília, que é o local onde se concentra a magia desse local, né? É um lugar muito importante, assim, ao braço direito ali do imperador, e essa magia, ela é produzida através da música, através da melodia. Então a gente tem todo um sisteminha ali, né, de magia. A gente tem o instrumental, a gente tem a magia cantada, né? No caso a gente acompanha aqui a Helena, que é uma soprano, e essa parte inclusive da magia, ela tá um pouco tímida até então, até onde eu já tô quase chegando na metade já do livro. Mas ela, assim, é um pouco tímida, a gente vai descobrindo, assim, aos poucos como é que essa magia ela funciona, né? Porque ao princípio parece uma orquestra, sabe? Comum, sabe? Como se fosse só a música mesmo que importasse. Mas ao mesmo tempo, aqui a gente já começa a enxergar o que é como que a magia funciona através da música, né? Você canta uma música e você produz o quê? Sabe? E tudo aqui, gente, toda a magia envolvendo a música. E já falando, né, eu achei muito curioso, então, como isso está sendo feito. E eu não tinha visto um mundo, né, um sistema desse jeito, né, que funciona através da música, que através da produção da música, do que você canta, então você atinge um objetivo, né? Por isso que a excelência aqui dessa história, ela é muito importante, porque você só consegue atingir um objetivo se a música ela for cantada, então, com excelência, ela for potente, sabe? Então, esse ambiente do conservatório é um ambiente muito tenso, é um ambiente muito hostil, é um ambiente onde as pessoas são muito egoístas. Elas só pensam nela, sabe? E elas querem fazer de tudo para chegar no topo. E a gente conhece aqui, né, a Helena Bordula, que é a personagem que a gente segue.
que é uma personagem, como que eu posso descrever? Acho que ela é loser, sabe? Ela é perdedora. Por quê? Ao longo da vida dela, ela só foi perdendo, né? Primeiro que quando ela perdeu o pai, ela perdeu os privilégios que ela tinha. E a mãe, apesar, assim, de não tratar ela muito bem, sabe? Dizer coisas horríveis pra ela, não tinha tantas condições com ela. Então ela sempre foi meio que uma pária ali, né, no conservatório, porque ela não tinha tantas condições quanto as outras pessoas, né, não vinha, assim, de uma família abastada. E tem um grande porém, né, a mãe dela foi pega fazendo um tipo de magia aqui, né, que é a magia dos ossos, e a mãe dela foi executada por isso. Não é spoiler, porque é literalmente a primeira página, tá, que isso acontece, que a gente fica sabendo. Então, ela não sabe se ela fica aliviada, sabe, porque a mãe dela tratava ela muito mal, ou se ela fica preocupada, né, porque agora ela tá por conta mesmo, ela tá sozinha, mas por ser essa pessoa que é considerada essa pária, sabe, que as pessoas cochicham, que as pessoas falam dela pelas costas, né, por ela não ter condições, e pela mãe dela ter sido executada, sabe, ela tem muito mais ambição, sabe, ela quer chegar ao topo, ela sabe que vai ser mais difícil pra ela, porque ela não tem uma família, por exemplo, que faz doações, sabe, que bajula ali o reitor. Então ela sabe que vai ser muito difícil, mas ela é muito ambiciosa e ela tá disposta a fazer muitas coisas para chegar no topo. E o topo aqui é a primeira orquestra, né? Não só a primeira orquestra, mas ela quer se tornar a soprano de ouro, né? Que é, assim, a soprano mais importante aqui, né? Para esse local, a soprano mais importante do Império, pode-se dizer. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui um ambiente que ele é muito hostil. Então, a Helena, ela começa o livro, né? Ao lado de mais duas amigas. Só que essa amizade entre elas é muito tóxica, sabe? Elas são muito falsas entre elas, elas falam muito mal entre elas. Qualquer oportunidade que elas têm de ficar, sei lá, em duas pessoas, elas estão falando mal da outra amiga. E são todas assim, sabe? Eu já reparei que a Helena, ela se sente muito mal, porque quando ela fica sabendo das coisas que as próprias amigas falaram sobre ela, é muito pesado, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu pego coisas assim que a Helena faz, que ela critica nas próprias amigas, sabe? Então ela não é tão certinha assim, sabe? Eu acho que ela se faz um pouco. Ela também é o tipo de pessoa que sente muita inveja das próprias amigas. E quando as amigas conquistam alguma coisa, ela não consegue ficar feliz, porque ela quer conquistar primeiro, sabe? Ela quer que as próprias amigas percam as coisas, porque ela quer, né, ganhar, ela quer ficar em primeiro lugar. Então, é uma amizade extremamente tóxica que elas têm. E a própria Helena, sabe, se vitimiza pra caramba. Eu acho que entre as três, ela realmente é a menos pior ali, não sei. Ainda não sei. Ela aparenta, assim, sim, ser a menos pior, mas dá uma boa briga, sabe? Porque parece que elas são todas iguais ali. E é muito irritante ler elas falarem, assim, da amizade delas, e elas confiarem, assim, as coisas entre elas, sendo que elas não são nem um pouco confiáveis, sabe? E aí, às vezes, elas se decepcionam e eu falo, amada, como que você se decepcionou com a sua amiga, sendo que tá na cara que ela é invejosa, sabe? Que ela é ciumenta, que ela não gosta tanto assim de você. Então, assim, o que eu estou achando de forma geral desse livro aqui? Quais são as minhas primeiras impressões? Os personagens, eles são insuportáveis, sabe? Eles são muito odiáveis. E, assim, naturalmente, esse não é o tipo de livro que eu ia amar, sabe? Porque eu gosto de amizade verdadeira, sabe? Eu gosto de personagens que são anti-heróis, sim, mas eu gosto daquele personagem que lá no fundo ele tem aquela bondade, sabe? E esse círculo tóxico aqui, assim, me incomoda demais. Eu gosto de personagens que são transparentes também, e aqui ninguém é transparente. Naturalmente, esse não é o tipo de livro que me agrada. Porém, nós temos um porém. A escrita da Gil Domingues, ela é muito boa. Então, mesmo não gostando dos personagens e não torcendo, assim, pra ninguém aqui da história, eu quero continuar, sabe? Eu quero saber aonde que vai dar, sabe, essa história, porque eu sei que tem muita coisa pra acontecer aqui, tem muita tragédia, sabe, pra acontecer aqui. E a escrita dela é muito boa e é muito fluida e eu tô, assim, devorando esse livro. Tô só, assim, assistindo, sabe? Vamos ver no que vai dar isso aqui. Sei, sabe? Mas eu não torço por ninguém, eu tô torcendo pelo caos aqui, porque eu sei que isso aqui vai virar o caos.
E a atmosfera que ela criou, assim, sabe, a vibe sombria, e a gente tem ali um fantasma que começa a aparecer, né? Eu vou chamar de fantasma, que começa a aparecer, que demorou até demais pra aparecer, eu tava ficando ansiosa, e começa a sussurrar algumas coisas ali pra Helena, sabe, pra ela evoluir. E aí eu fico pensando, meu Deus, quem que é essa pessoa, sabe? Qual que é a história dessa pessoa? Por que a Helena? Não sei se ela se compadeceu das injustiças, né, que tá acontecendo com ela, mas, enfim, é muita coisa aqui pra eu ficar atenta. E eu tô, assim, torcendo pelo caos, e eu tô torcendo que essa história, ela continue sendo bem contada, que é o que tá rolando aqui. Eu estou, assim, intrigada e atenta com essa história. Então, é esse o começo do nosso vlog. E aí, depois que eu concluir esse livro, então, eu volto aqui pra gente conversar. E eu também dar o pontapé inicial na próxima história. Mas vamos ver o que vai ser, então, desse livro. Até! Voltei então para concluir os pensamentos sobre Canção dos Ossos. Eu li esse livro muito rápido. Antes de eu começar a ler, eu gravei um Comece a Leitura Comigo, né? Que eu tô postando no Instagram. E aí, até eu editar, lembro que eu gravei, né, esse processo, e aí eu demorei uns dias ali para editar e postar. E quando eu postei o Comece a Leitura Comigo, eu já tava praticamente no fim dessa história. Então, assim, eu devorei. É realmente aquilo que eu falei para vocês, é muito intrigante, tem muitos mistérios, assim, e você quer saber aonde que a ambição da protagonista vai levar ela. E como eu falei também, a Helena Borderland, ela... Como é que eu posso dizer? Ela é aquela pessoa que ela se vitimiza, né? Que você... Aquilo que ela critica nas amigas, nas pessoas que maltratam ela acaba fazendo a mesma coisa com as pessoas. Você acaba, assim, não torcendo, mas você acaba compreendendo um pouco a personagem justamente pelo que ela vem sofrendo. Então você compreende um pouco do porquê que a personagem ela quer tanto dar a volta por cima, né? Como aquele ditado, o sonho do oprimido é se tornar opressor, né? Então ela quer, assim, estar por cima por conta dessas coisas que ela vivencia, mas ao mesmo tempo não é uma personagem que dá pra torcer muito, sabe? Por conta desses comportamentos que ela tem, que a gente fica, meu Deus, por que você é assim, sabe? E todos os personagens dessa história são assim. Todos os personagens dessa história têm essa característica meio odiável. É um lugar de muito poder. Aquela é a principal fonte de poder do Império, né? Então as pessoas são muito gananciosas. E essa foi a forma que a Helena, então... encontrou de tentar sobreviver ali, né? Talvez se ela fosse uma pessoa, não falo ingênua, mas talvez se ela fosse uma pessoa de bom coração, talvez ela não conseguiria sobreviver ali sendo quem ela é, né? Porque a gente tem uma personagem aqui que é a Theodora, que ela consegue ser essa personagem de bom coração, mas ao mesmo tempo ela é a filha do reitor. Então ela pode ser assim, porque ninguém vai esmagar ela, sabe? Ninguém vai maltratar ela. Agora a Helena, ela não pode ser uma pessoa assim, porque senão, se ela der oportunidade, as pessoas vão pisar mesmo em cima dela. E aí, né, como eu falei pra vocês, né, do poder, é muito legal como esse sistema, né, como o mundo aqui, ele foi criado, como a magia tá atrelada, por exemplo, a orquestra, né, a música. Então, aqui, inclusive, tem uma parte da história que eles precisam invocar, né, trazer a primavera.
e é através, então, da música. Até mesmo, por exemplo, se você tem um machucado, né, e você precisa de cura, é através da música. Então, tudo envolve a música. A criação, assim, desse mundo foi muito, muito boa mesmo. Eu gostei. O romance, ele não me pegou tanto. A gente tem alguns romancinhos aqui nessa história, mas ele não me pegou tanto porque, como eu já falei aqui em alguns momentos, né? Quando eu começo a história, parece que ele já tá um pouco pré-estabelecido. Já existe esse sentimento entre as personagens. Eu queria ver tudo desde o começo, sabe? Tudo como começou. Então, não me conectei tanto com o romance, mas ao mesmo tempo, ele não é assim o foco da história, sabe? É só mais um elemento aqui, e eu achei isso muito legal também. E aí, gente, pra concluir de verdade, que final! Que final! Eu falei, meu Deus, como eu não previ, sabe, o que estava acontecendo, e eu não consegui prever, e eu achei, assim, o final incrível. Valeu a pena, sabe, insistir nessa leitura, mesmo não sendo o tipo de leitura que, nossa, sabe, que me agrada, que é pra mim. Com certeza valeu a pena ler esse livro. Acho que de vez em quando a gente precisa mesmo sair um pouco da nossa caixinha, da zona de conforto, experimentar coisas, assim, que talvez não iria agradar, mas no fim, assim, a experiência super valeu a pena. E se você estiver lendo o livro e de repente estiver com os mesmos sentimentos que eu, sabe? Porque às vezes, pra eu conseguir curtir uma história, eu preciso me conectar com os personagens. Já que a conexão não aconteceu, eu me conectei com a escrita, sabe? Com a narrativa, que foi muito boa e valeu muito a pena, sabe? Valeu muito a pena, foi muito, muito, muito legal. E eu acho que eu comecei, então, esse vlog com o pé direito. E eu acho que eu dou umas 4 estrelas para esse livro aqui. Se fosse mais que isso, é porque eu amei, mas faltou essa parte da conexão, assim. Mas, gente, sério, é uma história muito boa. E é muito legal você relacionar os paralelos, né? Depois que eu finalizei o livro, eu fui pesquisar novamente a história do Fantasma da Ópera, né? Para preencher as lacunas, assim, do que eu lembrava. E é muito legal, então, como ela pegou essa história, então, para criar a dela. Eu amei essa releitura. Ó, gente, livro nacional. Muito bom mesmo. E aí, gente, eu comecei a ler A Sociedade de Atlas, como eu falei para vocês. E assim, talvez eu esteja diante de mais uma história com personagens insuportáveis. Não sei, talvez. Aqui nessa história a gente tem o nosso universo, mas a gente tem os Medeianos, que são pessoas com poderes. Cada um, assim, é despertado de uma forma e tem uma habilidade, né? Tem um tipo de poder. Então a gente tem essa sociedade muito parecida com a nossa, mas com a adição dos Medeianos. E aí, quando a gente começa a história, a gente começa conhecendo 2 personagens, que é a Lib e o Nico. E aí eles são medeianos, e eles saíram ali da universidade, e aí eles estão assim meio que numa confusão do que eles vão fazer, né, a partir de agora, né, que eles se formaram. Só que a Lib e o Nico, eles são rivais, mas ao mesmo, eles são opostos, sabe? Mas ao mesmo tempo, eles também são a metade um do outro, né? É uma relação assim muito complexa que eles têm. Por exemplo, os 2 são físicos, eles conseguem manipular a física de tudo, assim, pelo que eu entendi. Eles têm exatamente a mesma habilidade, e aí eles ficavam brigando o tempo inteiro para saber quem que era o melhor, né? Só que ao mesmo tempo eles não conseguiam, tipo, ficar longe do outro, sabe? Essa rivalidade meio que atrai eles, assim, eles se atraem muito, como se um fosse metade do outro mesmo. Mas aí eles não se suportam e eles brigam muito porque eles querem saber qual deles que é o melhor. E aí a gente começa, então, essa história conhecendo diversos personagens, né? A gente conhece a Lib e o Nico, a gente conhece a Parisa, que é uma personagem telepata. Ela consegue saber tudo o que você tá pensando, isso é desesperador, né? Aí a gente conhece um outro personagem que também é telepata, que a habilidade dele é mais assustadora ainda, porque ele consegue manipular os seus pensamentos. A gente tem uma outra personagem que ela é naturalista, ela consegue... como é que eu posso fazer? Acho que manipular ou fazer crescer, assim, a natureza, sabe? Ela é voltada com a natureza, não sei. E a gente tem um outro personagem que é o Tristan, que ele consegue enxergar
através da magia, sabe? Então ele sabe o que é falso, o que é verdadeiro, falso, sabe? Ele consegue enxergar isso, né? E a dele eu achei muito interessante. E aí esses personagens, eles são convidados a participar de uma seita, né? De uma seita secreta, que pelo Atlas, né? Que Atlas é um personagem, ele chega a cada um e fala lá, faz um discurso e convence eles a participarem dessa seita. Só que antes deles entrarem, né, e fazerem parte pra valer, vai ter ali algum período para eles entenderem, né, como funcionam as coisas, para eles aprenderem algumas coisas também. E a gente sabe que nem todos que foram convidados vão chegar lá, né? Acho que não sei se vai ter alguma competição, né? Alguma coisa ali. Tem esse clima, sabe, de competição entre eles, assim, eles não querem meio que se ajudar muito bem. E aí a gente vê esses personagens ali indo para essa seita. E aí é muito engraçado, porque tem 3 personagens aqui que são os mais insuportáveis, que são os personagens mais velhos, né, que eram pra agir de forma mais madura, mas eles são os primeiros, assim, a se unirem, sabe, e achar, tipo, somos os fodões, e vamos deixar a ralé ali, as crianças, né, que são os personagens mais novos, e vamos fazer a nossa panelinha aqui, né, que é o Calum. Eu esqueci de falar do Calum, falei do Calum, personagem telepata, a Parisa e o Tristan. E os outros ficam meio que, e agora? Ficam meio emburrados, eles têm que se unir também, sabe? Só que, como eu falei pra vocês, os personagens são muito chatos, sabe? Eles ficam assim, eles são muito arrogantes. Eu sei que, por exemplo, eles foram convidados, e aí o Atlas falou pra eles que eles eram os melhores, assim, medeianos mais poderosos da atualidade no mundo, né? Por isso que eles estavam recebendo esse convite. Então a gente sabe que eles têm muito poder, né? Que eles são muito poderosos, e isso sobe pra cabeça. Porque eles são, assim, extremamente arrogantes, eles são chatos mesmo, e aí a gente vai ver esse relacionamento entre eles, né, de se desenrolar, porque eles vão ficar um bom tempo, tipo 1 ano, 2 anos juntos. Aí é isso, por enquanto, sabe? Eu ainda não sei muito das motivações de cada personagem. Eu lembro que uma vez eu escutei falar que esse livro aqui era muito juvenil. E aí eu coloquei na minha cabeça que esse era um livro, assim, jovenzinho. Mas não é, esse aqui é um livro adulto, os personagens têm entre 20 e 30 anos. Mas eu entendo quem fez essa crítica, porque no começo eles ficam muito assim, implicando um com o outro, e aí o que faz você imaginar que você tá diante de adolescentes, sabe? E aí eu fico, meu Deus, que bosta. Enfim, é isso por enquanto desse livro aqui. Eu espero que esses personagens melhorem. Porque eu tô muito assim, acho que já deu de personagens chatos já nesse vlog, né, gente? Eu quero me apegar a alguém. E aí eu estou torcendo, então, para esse livro aqui melhorar, mas eu ainda estou no começo. E assim que eu finalizar ele, eu não sei se eu vou conseguir, assim, finalizar tão rápido quanto eu finalizei Canção de Ossos. Eu volto aqui pra gente concluir e, quem sabe, começar mais um livro aí. Se eu ler rápido, talvez dê tempo de começar mais um livro. Eu acho que eu vou começar mais um livro, sim, porque a gente precisa... Se esse livro não for tão bom, eu vou com certeza começar mais um livro. É isso. Até! Olá, voltei aqui para dar andamento e fazer a conclusão sobre a minha leitura de A Sociedade de Atlas. Eu não tô com o livro aqui, eu já dei embora.
Tô brincando, não dei embora não, mas eu não trouxe ele comigo. E assim, vocês viram que eu comecei ele ali meio um pouco perdida, eu não tava me encontrando muito com os personagens, eu não tava entendendo qual que era a motivação deles. Eu senti que eles aceitaram a participar assim de uma grande jornada, mas sem entender muito o porquê. Com exceção acho que da Lib e do Nico, ali que os dois assim, ficou bem perceptível que eles tinham algo ali um com o outro, né? Então essa rivalidade eu curti muito e eu queria muito ver mais dela. Só que não teve tanto dessa rivalidade, tanto quanto eu gostaria. Não teve, eu fiquei um pouco chateada com isso. Eu acho que até mais ou menos, até mais da metade do livro, eu falei, gente, eu acho que eu não vou gostar desse livro, eu acho que não vai ser pra mim, porque a gente tem todos os pontos de vista desses 6 personagens, só que a autora, ela não explora muito bem, sabe, esses pontos de vista. Então a gente não consegue compreender muito o porquê que o personagem tá lá, sabe, qual que é a do personagem. Assim, grande parte do livro é uma enrolação, porque eles chegam lá, eles precisam aprender um pouco mais sobre algumas coisas, eles aprendem como se fosse uma escola, tem alguns desafios. Alguns, assim, são muito mais empenhados do que outros. Outros parece que fica fazendo um grande nada, sabe, todo o tempo da história, porque essa história, ela se passa mais ou menos em 1 ano, sabe, eles passam um bom tempo lá. E a gente não vê nada, então eles não tentam, por exemplo, descobrir mais sobre a sociedade, sabe? Até tenta, mas eu achei que não foi muito assim. Eles querem saber mais sobre quais os próximos passos, quais os próximos desafios, do que sobre a sociedade em si. Será que esse cara, que é o Atlas, né, que aparece aqui e parece que é o manda-chuva de lá, será que ele realmente é genuíno? Será que ele tá falando a coisa certa pra gente? O que essa sociedade faz? Como que ela age, né? A gente sabe que ela protege, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, que é o local onde eles vivem, mas como mais que ela age ali na sociedade. Tem inclusive um plot envolvendo a Biblioteca de Alexandria, né, que ela só revela os livros para você que ela acha que você merece, né. Então tem pessoas que querem descobrir algumas coisas, né, pesquisar sobre algumas coisas e a biblioteca não quer revelar. Isso eu achei muito legal, eu queria mais coisas desse tipo, sabe, eu queria mais assim sobre o mistério. E grande parte do livro fica um invocando com o outro, assim. E aí parece que a gente tá até diante de uma história que é o YA, sabe? Que a gente tá lidando com crianças, com adolescentes, sendo que a autora deixa bem claro que eles são adultos. Então isso me frustrou um pouco. O final, ele melhora um pouco, porque a gente tem a adição de um personagem ali que eu não tava esperando. Então a visão dele, assim, foi até que interessante. Eu achei que ela pecou muito em trabalhar cada um desses pontos de vista e também a motivação particular de cada personagem, mas a relação que ela criou entre eles foi também interessante. Então, mas assim, eu acho que o que acontece? Esse é um livro que tem uma ideia legal, tem algumas coisas bem interessantes, mas só algumas coisas, sabe? De forma geral, ele me deixou assim até um pouco... Eu não vejo a hora que esse livro acaba. Mas o todo, ele não é tão interessante assim, sabe? Eu até ficava me perguntando, será que falta muito pra acabar, sabe? Porque eu preciso acabar esse livro pra ir pra um outro que seja mais interessante. É uma pena. Mesmo assim, eu acho que eu dou umas 3 estrelas pra ele. 3 estrelas é um livro ok, né? Como eu falei pra vocês. Porque realmente, assim, as coisas que tem de interessantes são muito legais. Mas a execução não ficou boa para mim, sabe? Eu não curti. E, assim, muito provavelmente eu não vou continuar essa série. Eu não me conectei tanto assim com os personagens pra querer saber, meu Deus, sabe? E agora? Então foram um ou outro personagem e mesmo assim eu acho que não vale a pena, né? Mas não sei, pode ser que, enfim, me dê na telha e fale, quero saber, e aí eu leia. Mas muito provavelmente não. E sobre o tema, né, do vlog, o fato desse livro ser Dark Academia, eu não achei ele tão Dark Academia assim. Nossa, quando eu tava lendo, eu senti assim que esse livro era um misto de Cassandra Clare com Victoria Schwab, sabe? Eu senti muita vibe delas, assim, nessa história. E como eu falei, quando eu soube que eles iam ali para a Biblioteca de Alexandria e que a gente tem 2 personagens ali que são rivais, eu imaginei que ia ter, assim, muitas coisas legais, assim, muitos mistérios que eles iam tentar desvendar. E não foi, sabe? Passou longe disso. Então, assim, eu não fiquei muito com esse sentimento de Dark Academia, que era o que eu queria para esse vlog, tá? Então, ficamos assim, eu dei 3 estrelas, bem generosas,
para esse livro, com um pouquinho de frustração. Aí, o último livro deste vlog, pra gente não terminar na frustração, eu estou lendo, né? Eu comecei a ler Lições sobre Afogamentos, que é esse livro que foi publicado pela Galera Record. E assim, eu tô gostando mais ou menos da vibe desse livro aqui, porque parece que ele é mais assim a minha vibe do que foi ali com a Sociedade de Atlas. A escrita dessa autora parece muito boa. É uma escrita assim que tem uma certa melancolia, que é um pouco interpessoal. Então eu gostei. E aqui então nessa história a gente conhece a F, que é uma garota que estuda na faculdade de arquitetura. Na verdade, ela queria muito trabalhar na faculdade de literatura, mas eles não aceitam mulheres, né, nessa faculdade. Então, ela foi para arquitetura, que foi assim uma faculdade que, além de aceitar mulher, era um desafio e ela queria estar lá, né, na faculdade. Então, ela foi fazer. Só que mesmo assim, ela é a única garota em meio a uma turma que só tem homens, né? Então, a gente começa essa história sabendo que a personagem, ela tem ali algumas questões mentais. Eu não sei se ela sofreu algum tipo de abuso lá na faculdade. Eu sei que ela tem uma questão particular ali com a própria família, que eu acho que ela é um pouco distante. Eu senti que ela é uma personagem bastante sozinha, sabe? E ela tem, assim, alguns problemas, né? Por exemplo, ela toma remédio pra dormir, sabe? Ela tem umas certas visões com o Rei das Fadas, mas eu já fico com o pé atrás, sabe? Porque eu fico, será que são visões mesmo? Ainda não sei qual que é essa relação, então, desse reino das fadas na história. Se é algo que tá ali só como cultura popular e as pessoas, algumas acreditam, outros não. Ou se é uma analogia que a autora vai trazer. Então, assim, tá uma vibe assim de suspense, a princípio. E assim, eu já me sinto apegada com essa personagem, sabe? Porque eu quero saber mais sobre ela, eu quero que ela se proteja também, sabe? Dessa faculdade, porque ela não tem ali o amparo de ninguém, nem os professores respeitam ela, mas é tudo muito recente, né? E ela também tem um autor favorito ali, que eu esqueci o nome dele, Emrys Mirgin. E ela tem um livro favorito, que é a Angarade, que é um livro que fala sobre esse Rei das Fadas, inclusive, né? E é um livro que parece que ela é muito apegada e que ajudou muito ela ali, né, quando ela estava vivenciando algumas questões. E o autor, né, desse livro, ele faleceu recentemente. E o filho dele, ele pretende fazer uma reforma na casa onde ele vive, né? E aí ele lançou um concurso, então, lá para a faculdade de arquitetura. E ela, assim, né, com a cabeça das nuvens, meu Deus, sabe, meu autor favorito, a casa do meu autor favorito. Ela participou desse concurso e ela ganhou. Tudo bem que ela tá no primeiro ano. E que isso é estranho ela ter ganhado esse concurso, né? Parece que ele falou, essa aqui é fã, então eu vou querer o projeto dela. E aí ela vai com a cara e com a coragem, então, pra esse local, mas assim, dá pra ver que ela quer sumir da faculdade, sabe? Que ela quer fugir dali, porque ele tem algumas questões que ela não tá sabendo lidar, sabe? E aí eu vou entender, então, quais são essas questões ainda no decorrer dessa leitura, mas por enquanto é isso. Aí, assim, eu tô muito curiosa pra saber, sabe, qual é, então, a desse autor, sabe, que não tá mais lá, que faleceu. A história também, ela é muito, muito interessante como ela é criada, porque a gente tem um mundo que parece muito o nosso, mas ao mesmo tempo tem algumas questões, assim, que faz ele parecer ser bem ultrapassado. Parece que é, inclusive, assim, um mundo moderno, assim, que só não tem muito que celular, computador, mas eu acho que é como se fosse ali os anos 60, anos 50, anos 60, sabe? Que a gente tem outras tecnologias, a gente tem carro, e aí a gente tem uma questão ali de uma guerra que acontece entre as fronteiras, então é bem interessante a construção, e eu achei legal, sabe, esse mundo ser bem assim parecido com o nosso, um pouco mais moderno, né, porque se não é parecido com o nosso, é medieval. Às vezes eu sinto isso, né? Mas aí eu quero entender, então, como que funciona essa história direitinho. Esse aqui eu tenho certeza que eu vou ler bem mais rápido. Depois que eu finalizar, então, eu volto pra dar o veredito sobre esse livro e concluir o vlog de vez. Até!
finalizar, então, este vlog, vocês gostaram do meu penteado especial para este vlog? Foi só especial pro vlog porque eu tava muito enjoada da minha cara, gente. Mas, assim, eu amo meu cabelo cacheado, tá? Não largo a mão dele, nunca mais vou mudar meu cabelo. Mas de vez em quando dou uma enjoadinha, assim, muda um pouquinho, mas é temporário. Então, só pra esse vlog eu dei uma alisadinha no meu cabelo. Em breve vocês vão me ver, então, como normalmente, tá bom? E aí, enquanto eu vou conversando com vocês aqui sobre o encerramento, né, sobre as nossas conclusões, eu vou ir personalizando os marcadores do Abdução pra Bienal. Eu espero que esse vlog saia antes da Bienal, gente. Eu tô tão enrolada pra postar. Então, eu fiz o unboxing, eu postei no Instagram e no TikTok, porque agora eu estou toda TikToker, né? Meus vídeos estão dando uma bombadinha. Bombadinha, assim, pros meus padrões, né? Lá no TikTok, então eu tô postando lá sem falta. Só que tem sempre eu personalizar, que eu vou levar, então, na Bienal pra trocar. E aí eu personalizei um, ó, pra mostrar como que ia ficar. Enquanto a gente, então, vai conversando, eu vou fazendo os furinhos e vou colocando o tassel, né? E aí, gente, vocês devem ter visto, porque eu fiz alguns takes aí pra colocar no vlog, que eu ando meio viciada, então, em Demon Slayer. Eu sempre tive um pouco de medo de anime, né? Porque eu sei que a anime é esquema de pirâmide. E assim, eu não tenho tanto tempo na minha vida, né, gente? O meu hobby que eu escolhi pra minha vida, pra perder tempo, não, pra não perder tempo, né? Mas eu acho que pra gastar o meu tempo, são livros, né? Então eu sempre tive um pouco de medo de anime. Eis então que o meu sobrinho fica falando na minha cabeça sobre Demon Slayer, fica falando que é o anime, então, favorito dele. E aí ele fez eu prometer que eu ia assistir com ele. E aí eu comecei a assistir. E, gente, não deu outra, assim. Eu viciei também. E agora eu quero comprar também. Porque, assim, a história tá sendo contada. E, se eu não me engano, o anime é impresso, né? Já foi concluída a história. E agora eu quero comprar o mangá. Ó, tá vendo? Eu nem sei falar, né? Nem sei das manhas. E agora eu quero comprar um mangá também pra ler. E aí, eu não terminei ainda a série, eu tô, assim, enquanto eu gravo este vlog, terminei a 4ª temporada, eu sou muito devagar pra assistir, e assim, eu tenho que ficar desviando dos spoilers, né? E aí, eu tô na 4ª temporada, eu vou assistir a 5ª temporada, e vou atrás de ler todos os mangás. Sabe? Eu não resisto a um ruivinho de espada flamejante, gente. E assim, os personagens desse anime são muito bons, sabe? É uma série, assim, tem uma construção de personagens muito boa, a história realmente, assim, é muito boa. O design, assim, o desenho é muito bonito. Então, não deu outra, sabe? Eu fiquei realmente, assim, apaixonadinha. Eu entendi a fissura do meu sobrinho e eu tô junto com ele, sabe? Eu tô igual ele, assim, muito fissurada por essa história e por esses personagens, sabe? E vai sair filme, né? E agora, assim, na reta final vai sair filme também. E eu vou lá junto com ele, toda empolgada, vou estar lá assistindo, porque vou fazer parte. E ele percebeu a minha empolgação e ele já quer me arrastar para assistir outros animes, né? E aí eu quero ver o que vai ser de mim, gente. Agora eu quero que vocês me respondam 2 coisas. Vocês também gostam, né, de anime ou de mangá? E outra coisa, vocês também têm um outro hobby que também é maçante, sabe? Que também tem, assim, um esquema de pirâmide, além de livros. Como que vocês conciliam? Porque, geralmente, eu costumo, sabe, fugir, sabe? De videogame. Toda vez que eu vejo que é uma coisa que vai me dar um pouco de trabalho, sabe? Que eu vejo que vai rivalizar ali com os livros, eu fujo, porque eu não tenho mais tempo, né? Mas, enfim, é isso. Então, agora a gente vai falar sobre lições sobre afogamento, o que eu achei, no geral, sobre esse livro. E o que eu posso dizer? Eu gostei desse livro. Eu gostei. Eu acho que, assim, não é um livro perfeito, mas ele tem um saldo muito positivo no final, sabe? Eu acho que, assim, conforme eu ia lendo, teve uma parte, assim, da história e que eu senti, assim, um quentinho, assim, de, tipo, esse é o tipo de história pra mim, sabe? Esse é o tipo de... Esse é meu livro, sabe? Eu não sei se é quando eu fiz a entrada, né? Porque eu não tô colocando as datas nos vlogs, né, de entrada, porque geralmente eu demoro muito, né, entre uma entrada e outra.
né, gente? Porque às vezes passam dias, assim, nos vlogs, né? Então, pra não ficar um micão, não tô colocando mais data. Mas, assim, eu achei que essa história, ela tem uma junção muito interessante, assim. Pra quem já leu Enciclopédia das Fadas, de Emily Wilde, que eu acho que tem uma vibe assim, sabe, de aconchegante, de, sei lá, de uma pessoa que fica ali numa casa de hóspede tentando descobrir alguma coisa, e esse reino das fadas, que a gente não sabe se é verdade ou se não é. E eu também senti muita vibe assim de Divinos e Rivais, sabe? Eu acho que tem assim uma rivalidade gostosinha entre os personagens principais ali, que não chega a ser um enemy to lovers, um hate to lovers, não chega a ser nada disso. Mas tem uma rivalidade que ela é gostosinha a princípio, antes deles se entenderem ali o que tá acontecendo, mas eu acho que tem uma vibe, sabe? Acho que é a construção do mundo. A construção do mundo é muito interessante. A gente não sabe que época que foi inspirada aquele mundo, sabe? Ele tem elementos do mundo moderno, mas ao mesmo tempo tem elementos... É uma história antiquada também. Tem um conflito acontecendo entre dois lugares. Então eu senti muitas vibes de Divinos Rivais também. E eu achei muito interessante a história mesmo. Eu acho que eu preciso falar sobre o Preston, que eu não falei sobre ele ainda, até porque quando eu tava lendo eu não sabia muito sobre ele. Que é o personagem também principal, que é o interesse amoroso também dessa história. E, gente, eu amei o Preston, sabe? Eu acho que não é todo mundo que vai amar o Preston, justamente porque é o seguinte, a grande protagonista dessa história é a F, sabe? Ela é a heroína dessa história. Ela tá ali em grandes conflitos na cabeça dela, sabe? E ela tá vivenciando coisas. E o crescimento que ela tem na história, assim, ele é incrível, sabe? E o Preston, ele tá lá pra ser um apoiozinho, sabe? Ele não tá lá pra salvar ela. E ele não é o tipo de personagem, por exemplo, galante, sabe? E que é charmoso. O charme dele é muito natural. Eu achei que ele é um personagem muito real, um personagem, muito natural, assim, sabe? Tudo que acontecia entre eles é muito real, muito natural e muito gostosinho, assim, sabe? E ele era um personagem muito fofo, sabe? Então acontecia as coisas, ele também ficava com vergonha, ele não sabia reagir. E eu achei ele um personagem muito fofo, extremamente fofo. O que eu quero dizer, acho que eu tô um pouquinho cansada de ver aquelas histórias com aquele macho alfa, sabe? De ver aquele cara que se acha, sabe? Que tem autoestima lá em cima e que tem certa arrogância, sabe que é bonito. Então, às vezes cansa, sabe? Esse tipo de história e que vai levando a mocinha na lábia, sabe o que tá fazendo. E às vezes é interessante a gente ver um personagem que também é real, sabe? Que tá ali pra evoluir junto com a personagem. E às vezes é ela que precisa salvar ele, sabe? E eu amei, assim, esse casalzinho. Queria colocar os dois, assim, num potinho. E eu torci demais por eles, gente. Demais. Sobre o plot, assim, o grande plot, a grande revelação da história, eu peguei logo de início, sabe? A hora que começou, assim, a revelar ali certas coisas, eu não lembro o que eu falei sobre a história, né, gente? Mas, assim, quando a F, ela chega lá, eu não sei, assim, se eu falar demais, eu vou cortar na edição. Tinha uma pessoa que tava pegando todos os livros do autor favorito dela lá na faculdade, ela tava com ranço dessa pessoa. Quando a F, ela chega lá na casa, ela descobre que essa pessoa, que é o Preston, ele também tá lá, né? E aí ela conhece lá as pessoas dessa casa, né, desse casarão, e são pessoas muito estranhas, né? Principalmente o filho, então, desse escritor, ele é muito estranho, mas ela tá lá pra trabalhar. E enquanto ela trabalha, o Preston também tá lá pra trabalhar, ele tá tentando investigar uma coisa ali, sabe? E aí, a F, ela acaba se interessando, então, por essa investigação que o Preston tá fazendo, sabe? E é uma investigação, assim, muito interessante, mas ao mesmo tempo triste, que pode colocar em xeque algo que salvou a vida dela em determinado momento, sabe? Então, é muito triste ver isso. Mas aí ela se vê envolvida nessa investigação e ela quer saber qual que é a verdade, mesmo que ela doa. E aí, gente, quando a gente sabe sobre isso, né, eu peguei assim na hora, eu falei, eu acho que é isso. E a revelação, ela se provou com a minha desconfiança.
E na hora da revelação, né, eu vi que eu tava certa, mas assim, eu não fiquei frustrada, tipo, ai meu Deus, eu estava certa. Porque assim, foi muito, assim, interessante, sabe, os caminhos que a autora foi trilhando e como ela foi colocando isso, sabe, no decorrer da história, as pistas, sabe. Talvez o tchan mesmo não era a gente descobrir quem, mas como, sabe. Então eu não achei isso ruim. Assim, no geral, eu achei uma história muito, muito boa. Muito bem contada, sabe? Eu adorei. O final, assim, é incrível. Só que é uma história lenta, tá, gente? Então, assim, quando eu fui ler, eu vi que, por exemplo, ela não tem uma pontuação muito boa. Acho que isso até diminuiu um pouco as minhas expectativas. Mas eu acho que ela só é uma história lenta. Eu gosto de história lenta, então eu não tive problemas com isso. Eu só acho que ela tem um pouquinho ali, sim, uma barriguinha. Mas no meu caso, isso não me atrapalhou tanto, porque eu gostei da vibe dela, sabe? Eu acabei me envolvendo com os personagens, sabe? Eu amei o romancinho, sabe? Como ele foi se construindo aos pouquinhos, tá, gente? É bem aos pouquinhos. É muito bom como vai acontecendo. Eu fiquei muito envolvida com os mistérios, sabe? A F, ela é sensacional. É uma personagem que tem muitos traumas, muita coisa acontecendo, sabe? Na vida dela desde quando ela é criança. E como ela vai enfrentando tudo isso é sensacional, sabe? Então, a gente encerra esse vlog aqui. Eu acho que eu amei esse tema para esse vlog, né, Dark Academia. Eu quero fazer de novo esse tema porque realmente, assim, é um estilo de livro que eu adoro. E eu acho que eu deveria ler mais, sabe? Eu adoro, sabe, esse negócio de mistério e vamos nos debruçar nesses livros e pesquisar, ir atrás, sabe, cartas e descobrir. Eu adoro isso, sabe? Eu acho que o livro mais Dark Academia desse vlog foi A Canção dos Ossos, o primeiro livro, e foi um livro muito, muito bem escrito, nacional, e que eu recomendo pra vocês pra caramba. O livro que não funcionou muito bem, então, foi A Sociedade de Atlas, infelizmente, e que eu acho que não tem muita essa vibe de Dark Academia. Eles tinham muito potencial, mas não foi tão assim desenvolvido. Acho que é quase um livro mais de sci-fi do que de Dark Academia, eu acho. E provavelmente eu não vou continuar a série. Eu acho que o meu livro favorito aqui desse vlog acabou sendo Lições, sabe, de Afogamento, porque acho que é mais a minha vibe. Tem ali uma melancolia, tem essa questão das fadas e tem essa vibe que eu acho que conversa mais comigo e eu fiquei de olho nessa autora. Tô de olho nessa autora, viu, gente? Porque eu vou querer, assim, consumir mais coisas dela pra saber, sabe? Se ela vai continuar me impressionando, sabe? Mas eu acho que tanto A Canção dos Ossos quanto Lições de Afogamentos recomendaria igualmente esses dois livros. Só que Lições de Afogamento apela um pouquinho mais ali, porque ele tem alguns elementos, sabe? Que pegam mais pra mim. E, assim, por coincidência, é o único livro que eu não tenho físico, né? Porque eu acabei lendo no Kindle. Mas eu acho que eu queria ter ele, então, físico pra guardar, porque eu realmente gostei desse livro. E eu acho que eu gostaria de reler ele em algum momento, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, então, dessas recomendações. Me deixa aqui a sua recomendação, então, de Dark Academia para um próximo vlog, porque com certeza eu vou fazer. Eu já estou pensando, então, no tema para o próximo vlog, mas o Dark Academia vai se repetir em algum momento. Tá, gente? E se você, então, for na Bienal, gente, do jeito que eu ando postando vídeos aí, muito devagar, provavelmente o próximo vlog vai ser o vlog da Bienal, tá? A gente se vê lá, você me procura e não tenha vergonha de me dar um abraço e me conhecer. Eu sou mais tímida pessoalmente, mas se você chegar até mim, a gente conversa, a gente bate papinho, a gente então troca marcador, ou eu te dou meu marcador. Se você não tiver marcador pra trocar, não tem importância, porque eu adoro, gente, eu adoro marcador. Eu tenho, assim, uma coleção, porque eu adoro combinar com o livro que eu tô lendo, tá? Então, assim, uma das minhas empolgações pra ir pra Bienal é voltar carregada de marcador pra combinar com as minhas leituras, tá? Então, eu tô toda aqui empolgada fazendo os meus. É isso, espero, então, que vocês tenham gostado deste vlog e a gente se vê no próximo. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também o seu vlog se você gostou do vídeo e recomenda ele para os amigos. Até o próximo!